mundo vivencia a maior crise financeira da história depois de 29, e a elevação de aversão ao risco se caracterizou como pânico. Nem a intervenção forte dos bancos centrais das principais economias impediu a queda generalizada no preço dos ativos. No Brasil, a crise ganhou uma dinâmica própria, mas já é possível vislumbrar uma nova fase. O pânico está sendo superado pela discussão dos efeitos desses tempos difíceis sobre o crescimento mundial. A origem dessa crise foi o excesso de crédito que foi dado principalmente para o consumidor americano. E isso acabou atingindo o Brasil porque, de certa forma, o mundo desaqueceu e a China sofreu essas consequências e deixou, de certa forma, de importar commodities do Brasil. É uma crise de grandes proporções porque é uma crise sincronizada, são vários países envolvidos ao redor do mundo lutando para recuperar suas economias. É uma crise daquelas grandes, mas o mercado já caiu 60%. A gente não está no começo dessa crise, a gente está imaginando que a gente já viu a fase aguda dessa crise. E algumas medidas, várias medidas já estão sendo tomadas para que ela seja debelada, né? Então, 59% a crise de crédito, principalmente começando nos Estados Unidos e aí se espalhando para o resto do mundo, como vocês. Então, acho que o que a gente aprende com a história é que os mercados são cíclicos, as crises fazem parte desse mercado e que após as crises, se as medidas forem tomadas corretamente, a gente sai dela melhor do que quando a gente entrou. Crises fazem parte dos mercados financeiros, da evolução das bolsas. E o que a gente pode observar é que sempre após uma crise, a gente tem um período muito bom de recuperação. Então, como a bolsa já caiu perto de 60%, a gente tem que enxergar aí grandes oportunidades. Diante desse cenário, o participante da FAELBA tem a oportunidade de rever seu perfil de investimento. Preocupada em agregar conhecimentos que ajudarão no momento de decisão, a FAELBA insere o participante no contexto atual da crise para que ele decida com tranquilidade e segurança. O participante tem que olhar para o futuro. Então a crise está no meio, está vivenciando uma crise agora, mas para o posicionamento dele, ele precisa enxergar um pouco mais adiante. Se há uma necessidade do participante se posicionar em relação ao perfil de investimento dele, né? Em dezembro, ele precisa de estar suficientemente informado desses cenários, dos riscos envolvidos, o que é que está ocorrendo no mundo, o que é que está ocorrendo no Brasil. O participante tem que acompanhar esses movimentos e observar que há uma convergência, né, no sentido de buscar soluções para a crise. Bom, nós temos um prazo de 1º a 20 de dezembro para colher o posicionamento dos participantes. Então, nesse período, ele tem que se posicionar. O posicionamento dele pode ser passivo, ou seja, manter a alocação à decisão anterior, que foi tomada em junho, e, neste caso, quem não assinar o termo de opção vai manter esta posição ou adotar uma das opções que ele julgar seja mais conveniente ao seu perfil de risco, ao seu perfil particular de investimento, considerando o seu horizonte de investimento. Quem não optar, certamente vai ter, com certeza vai ter seus recursos mantidos em 1º de janeiro de 2009, na mesma situação de alocação do dia 31 de dezembro, ou seja, não vai alterar o posicionamento em termos de alocação, e será mantido o limite estabelecido na última opção. Por exemplo, se o participante optou por 80-20 e lá em dezembro tiver lá uma alocação em torno de 85-15, e se ele não optar, vai ficar 85-15, mas o limite dele, ele estabeleceu como 80-20. O dia que passar de 20% a alocação em ações, haverá no próximo ciclo de opções, haverá o reenquadramento adequado. A FAELBA tem exercido uma proximidade com seus gestores de recursos em termos de alinhamento estratégico, né? Nós precisamos estar, esses gestores,
que trazem, que são responsáveis por gerar os resultados de rentabilidade necessários aos planos de benefício e a prover os benefícios futuros, né, dos participantes, eles têm que estar alinhados com esses objetivos da organização. E isso é feito através de um trabalho de análise e acompanhamento de cenários e montagens de estratégias que são discutidas desde os comitês de investimento, o comitê de investimento da FAELBA, os comitês de investimento dessas instituições, até a alocação desses recursos. Então, é um trabalho cotidiano com o envolvimento de todas as instâncias da governança da FAELBA. E a montagem desses cenários, dessas necessidades internas, são colocadas para os gestores, para que eles considerem na montagem das suas carteiras de investimentos. Existem ativos bons e ativos ruins. Os ativos bons, eles têm bons fundamentos. Se uma empresa, o que é uma ação? Uma ação é a menor parte da empresa, do capital da empresa. Então, aquela parte representa a empresa. Ela deve representar, aquele valor deve representar a empresa. Se a empresa é uma empresa de boa governança, tem uma boa perspectiva de geração de riqueza, no médio e no longo prazo, é um bom ativo. Agora, ela pode momentaneamente estar atribuído a este valor de ação um valor menor do que efetivamente ela vale. Os preços hoje das empresas estão baratas, o país está numa situação muito confortável e existem ativos de muito valor que estão muito baratos. Diferentemente no passado, né? São crises na magnitude, são crises grandes, mas as ações tomadas numa e noutra são totalmente diferentes. No caso da crise de 29, o governo não agiu a tempo para evitar uma depressão profunda. Nessa crise atual, o governo vem agindo de maneira muito forte, baixando juros, injetando liquidez na economia e, portanto, a gente imagina que essa crise, a saída dessa crise vai ser muito mais rápida e muito mais suave do que na crise de 29. E por que a gente está tão otimista com as empresas, com a capacidade de virada das empresas? Primeiro, o real mais desvalorizado. A gente escutou há muitos anos as empresas reclamarem para o real a 1,50, 1,60. Era uma coisa quase impossível de manter a competitividade. Agora a gente tem o real a 2,20. Né? O custo de produção do Brasil é muito bom, nos setores, principalmente nos setores ligados a commodities. Então a gente tem empresas de menor custo no mundo, no setor de papel e celulose, siderurgia, mineração e alimentos, grãos, carnes e frango. O gado aqui não come ração, o gado aqui pasta e, portanto, tem um custo de produção ínfimo se comparado com o resto do mundo, principalmente com o aumento das commodities que a gente viu ao longo do primeiro semestre. O custo da produção dos concorrentes. No resto do mundo, muitas fábricas já estão sendo fechadas, porque estão abaixo, o preço do produto está abaixo do custo de produção. Então, a gente está vendo muita capacidade sendo fechada. Isso, no segundo momento, é positivo para o Brasil, porque ele continua produzindo um concorrente a menos. Então, na hora que a coisa acomodar, a gente continua com a produção sendo colocada no mercado, com custo de produção menor, com concorrentes fechando suas fábricas ou diminuindo a oferta. Tenha medo, né? Na verdade, fique receoso quando a euforia é muito grande, ou seja, não entre no fim da festa. E entre na festa quando está todo mundo com medo. Então, na verdade, é tirar a cortina de fumaça, sair do olho do furacão, ter um pouco de paciência e, sem dúvida, as oportunidades, elas surgem sempre numa crise. Sem dúvida nenhuma, o mundo está melhor do que estava, e o Brasil, principalmente, há 5, 10 anos atrás, e a gente estava esperando uma oportunidade para ver essa bolsa um pouco mais barata. Eu acho que a oportunidade está aí e espero ter contribuído para a nossa conversa. Muito obrigada.